Olá, estamos com mais uma edição de Orelha da Bola para você. Uma programação da nossa TV Uniguaçu. Mas sempre estamos trazendo o melhor de esporte para você nesta manhã de segunda-feira. Hoje, dia 18 do mês de agosto. Primeiro, eu quero agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, ficaram solidários a mim e a minha família. Na última sexta-feira, eu tive a perda entre nós, falecimento do meu pai, senhor Ivo Henrique. Então, eu quero agradecer a todos que souberam entender essa situação, a perda de um ente querido, do meu pai. Então, muito obrigado a todos. Autonomia, cidadania, compromisso social, ética, respeito, a diversidade são os valores da nossa Uniguaçu. Aqui o ensino para valer e o compromisso é social. Na programação de hoje nós vamos falar do Futebol Clube do Porto. Teve uma participação importantíssima nesse final de semana no Campeonato Catarinense da Série B da 2ª Divisão. Também vamos destacar a abertura dos jogos da Ansupar. Os jogos dos GESC em Porto União. Destacamos o basquetebol na manhã de hoje, grande finalíssima no Colégio São José. Cidade de Concórdia com o Colégio Senai, enfrentando a equipe de Porto União, Colégio São José. Tivemos, portanto, esta final lá no Colégio São José nesta manhã. Até o momento, nós não temos ainda os resultados. Mas vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série A. Com os resultados desse final de semana, mudou-se consideravelmente, principalmente a tabela lá no fundo. Equipes que deixaram a zona do desconforto, a zona do rebaixamento e subiram na tábua de classificação. Mas vamos começar a falar então da festividade de sábado à noite na Cantina Fornello. Para comemorar o aniversário de 43 anos da Associação Atlética Iguaçu, foi realizado um jantar na Cantina Fornello. Mais de 200 pessoas se fizeram presentes. Além da própria comemoração, o jantar foi feito para arrecadar fundos e servir como termômetro para analisar o grau de interesse dos torcedores. A Associação Atlética Iguaçu foi fundada em 15 de agosto do ano de 1971. Nós temos hoje a torcida, a torcida iguaçuana, a TOI, torcida organizada do Iguaçu, o Iguaçuzão, a torcida que realmente não abre mão de dar continuidade à equipe, à torcida pela Associação Atlética Iguaçu, que na próxima terça-feira ou na próxima quinta-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, será julgado, portanto, para saber se o Iguaçu continua ou será desfiliado mesmo da Federação Paranaense de Futebol. Espera-se que tenha continuidade ao Iguaçu, que esses 43 anos ainda possam ser comemorados com a permanência do Iguaçu filiado à Federação Paranaense de Futebol. E, na verdade, tudo foi para a final do Campeonato Varziano, categoria livre, toda a atenção do desportista. Olha, esperava-se que tudo tivesse terminado como começou, de forma sensacional e linda. O tempo bom no último domingo fez com que já pela manhã a programação fosse mantida, de início da partida amistosa entre a comissão organizadora e convidados, sendo após servir um suculento churrasco, regado àquela gelada. Na primeira hora da tarde, tivemos uma partida pela primeira rodada do Campeonato Ansupar. Se enfrentaram na abertura do Campeonato Ansupar os municípios de Paula Freitas e Paulo Frontin, onde a equipe frontinense saiu vencedora pelo placar de 3-1. O aperitivo estava feito e faltava somente o prato principal, que era esperado com ansiedade por todos, a grande finalíssima. Como esperado, o embate foi bastante disputado entre as equipes do Aeroarte, Aeroporto e Pesca Narciso. No final prevaleceu a equipe do Aeroporto, que venceu por 3-1. A partida foi realmente maravilhosa, digna de uma final do Campeonato Varziano. Jogo bastante corrido, onde a arbitragem teve que conter o ânimo dos atletas em jogadas divididas, mas que não estragaram de forma nenhuma o espetáculo. No estádio o Miguezão, onde que estava com uma presença espetacular do público. E esse jogo foi realmente contemplado com chave de ouro para o campeonato. Parabéns a toda a comissão organizadora que representa
uma entidade que é filiado aí à Secretaria de Esporte Município de União da Vitória. Principalmente o presidente da comissão organizadora, Joacir Fernandes, que soube conduzir realmente um grande campeonato, né? Participaram desse campeonato varziano livre 12 equipes, 5 meses de duração. Foram aproximadamente 42 jogos com 389 gols marcados, média de 9,26 gols por partida. O campeonato, a equipe do Aeroarte Aeroporto, vice-campeão Pesca Narcisa, terceiro lugar Academia JM, Consultora Mendes Moura Júnior, quarto lugar SOS Amizade Mais Econômica. O troféu de disciplina ficou para a equipe do SOS Amizade Mais Econômica, o artilheiro Giovanni da Academia JM com 9 gols. Defesa menos vazada, Aeroarte Aeroporto, o atleta William com 8 gols. William foi escolhido o melhor jogador da partida e ganhou o troféu Atleta Top, oferecido pela equipe esportiva da Top FM 98,3, que tem o comando de Orley Maltauro. E ainda, fazendo parte da primeira rodada do Campeonato da Unsulpar 2014, tivemos a partida no estádio, portanto, do estádio Michezão, na tarde de domingo, onde a equipe da Paula Freitas e Paula Frontin, a equipe frontinense apresentou o melhor futebol e seu vencedora pelo placar de 3 para Paulo Frontin, 1 para a equipe de Paula Freitas. E mais uma promoção do esporte amador nas nossas cidades aconteceu. Sob o comando da organização do abnegado e batalhador Vanderlei Farias, foi realizada a 5ª etapa do 4º circuito de corridas de ruas interbairros de Porto União da Vitória. Desta feita, o Sr. Vanderlei contou com o apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer e, correndo um percurso de 10 quilômetros em 33 minutos e 40 segundos, o vencedor geral foi Hernani Chabatura. Realmente um dos nossos abnegados aí do esporte, o Hernani Chabatura, conseguiu mais esta grande vitória. E também outro destaque é referente aos Jogos Escolares de Santa Catarina. Os gestos que estão sendo realizados em nossa cidade. Porto União está sediando uma boa participação do público. Na tarde de ontem, as semifinais do basquetebol masculino. Apenas um colégio, um município vai para a grande finalíssima. No basquetebol feminino, Porto União perdeu por 1 ponto para a cidade de Concórdia no basquetebol feminino. Concórdia representa a região. E nesta manhã, no ginásio de esporte Colégio São José, estão jogando Porto União e Concórdia no basquetebol masculino. Superioridade, sem dúvida nenhuma, é da equipe de Concórdia. Com uma equipe bem montada, uma equipe realmente com a idade prevista de 17 anos. Colégio São José, que tem a direção técnica do professor Cordovan de Melo Neto, professor Cordovan Neto, uma equipe ainda muito jovem, e a mesma equipe é para o próximo ano, em que se espera realmente que Porto União tenha feito uma boa participação frente ao Concórdia. A previsão é que Concórdia tenha vencido, mas os atletas do Cordovan também têm nos dado grandes alegrias e nos superado aí com grandes resultados. Vamos aguardar amanhã, nós podemos trazer na íntegra esse resultado a todos vocês. Vamos falar agora da competição do futebol profissional. Tivemos a rodada no final de semana da Série B. O Internacional de Lages segue na liderança do turno do Campeonato Catarinense da Série B. Na tarde de ontem, na partida que colocou em confronto líder e vice-líder do turno, válida pela 6ª rodada do campeonato, o Internacional conseguiu manter o empate sem gol jogando diante do Concórdia em Concórdia, no estádio Domingos Machado de Lima. Com o empate, a diferença entre Internacional e Concórdia permanece de 1 ponto. 13 pontos para o Internacional, 12 pontos para a equipe do Concórdia. Restam 3 rodadas para o final do turno com 9 pontos em disputa. 5 equipes mantêm a chance de título. Internacional, Concórdia, Guarani de Palhoça, Camboriú e Blumenau. Ainda pela 6ª rodada do turno em Camboriú, no estádio Roberto Santos Garcia, o Porto
última da classificação, venceu o Camboriú por 5-4. Já em Videira, no estádio Luiz Leone, Caçadorense e Canoinhas empataram em 2-2. A 7ª rodada do turno será disputada no próximo final de semana, com exceção ao jogo entre Guarani e Caçadorense, que será na próxima quarta-feira, dia 20, às 20 horas, em Palhoça, no estádio Renato Silveira. Rapidamente vamos para os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Em Goiânia, o Goiás, pela Série A na 15ª rodada, perdeu para o Internacional por 1-0. O Corinthians em casa empatou com o Bahia em 1-1 no sábado. No domingo, o Palmeiras em casa perdeu para o São Paulo por 2-1. O Curitiba, jogando no estádio Major Couto Pereira, perdeu para o Flamengo. Curitiba 0, Flamengo 1. O Cruzeiro em casa venceu o Santos por 3-0. O Vitória em casa empatou com a Chapecoense em 0-0. O Grêmio em casa acabou vencendo o Criciúma por 2-0. O Botafogo no Rio de Janeiro venceu o Fluminense no Clássico Carioca por 2-0. O Sport em casa empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. O Figueirense, jogando no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis, empatou com o Atlético Mineiro em 2-2. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 16ª rodada, marca o seguinte: o Sport joga na Ilha do Retiro, dia 20, às 19h30, contra o Palmeiras. Dia 20 também, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Atlético Paranaense. Dia 20, no Orlando Scarpelli, o Figueirense enfrenta o Botafogo às 19h30. O Curitiba joga em casa no Major Couto Pereira, enfrentando a equipe do Vitória em Curitiba, dia 20 e 21 horas. O Bahia joga em casa, na Bahia, contra o Criciúma, dia 20, 21 horas, que é quarta-feira. Quarta-feira também, 22 horas, 10 da noite, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro. O Internacional, quarta-feira, 10 da noite, enfrenta o São Paulo em Porto Alegre. A Chapecoense, no estádio, na Arena Condá, recebe o Fluminense, quarta-feira, 10 da noite. Na quinta-feira, o Corinthians, no Itaquerão, recebe o Goiás. E também, em Minas Gerais, o Cruzeiro, na quinta-feira, recebe o Grêmio Porto Alegrense. A atual tabela do Campeonato Brasileiro, o líder é o Cruzeiro com 33 pontos. Segundo, o Internacional, 31 pontos. Terceiro, Corinthians, 28 pontos. Em quarto, o Fluminense com 26 pontos. Cruzeiro, Internacional, Corinthians e Fluminense hoje estariam na Libertadores da América. Quinta colocação, São Paulo, 26 pontos. Em sexto, Atlético Mineiro, 23 pontos. Em sétimo, Atlético Paranaense, 23 pontos. Oitavo, Grêmio, 22 pontos. Em nono, Sport, 22 pontos. Em décimo, Santos, 20 pontos. 11º, Goiás, 20 pontos. 12º, Botafogo, com 16 pontos. São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Sport, Santos, Goiás e Botafogo estariam na Sul-Americana. Na zona do desconforto, mas ainda fora do rebaixamento, 13º Chapecoense com 16 pontos, 14º Flamengo 16 pontos, 15º Criciúma 16 pontos, 16º Vitória com 15 pontos, 17º Palmeiras com 14 pontos, 18º Figueirense com 14, 19º Bahia também com 14, em 20º Curitiba com apenas 12 pontos ganhos. Era o que tínhamos, Série A do Campeonato Brasileiro para você. Nós estamos encerrando mais uma programação na Orelha da Bola, aqui pela TV Uniguaçu para você. Ser referência no Estado, assumindo o compromisso de instituição de promover um desenvolvimento educacional e social da região, por intermédio da oferta de um ensino de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, integrado à iniciação, integrado à pesquisa e extensão. Esta é a missão institucional das faculdades integradas do Vale do Iguaçu, da nossa Uniguaçu. Gente, muito obrigado. Grande beijo, grande abraço. A gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Até mais. Tchauzão, tchau, tchau.